Feliz daquele que lança-se à prática espiritual e inicia-se na busca da autoconscientização bem cedo em sua vida. Feliz daquele que medita e devociona e clama pela presença de seu mestre espiritual. Aquele que se lança na prática espiritual conecta-se a um patamar mais elevado da consciência. E passo a passo, gradativamente, torna-se o canal do Espírito. Por favor, não estranhe as digressões deste discurso, pois esta não é uma obra de lógica estética, mas a narração do que vi e ouvi, transcrito com a ajuda da minha intuição. Perceba como tudo se converge. Não existem coincidências. Todos os recursos necessários nos são colocados à disposição para que haja tempo e interesse pela espiritualidade em nossas vidas. Agora, eu, abençoadamente, também converjo, medito e devociono. E você também poderá convergir para a sua espiritualidade. Olhe para si mesmo, escutando estas palavras. O Criador lhe chama, e você está escutando. Você se identifica com estas palavras. Como isso é maravilhoso em sua vida, em nossas vidas. Assim deve ser a existência de todos nós, sempre ouvindo aquela voz em nosso interior. A voz silenciosa que nunca se cala, mas que na maioria das vezes não é percebida por causa dos ruídos da mente e de seus 5 sentidos. Os que ouviram a voz seguiram seus ensinamentos e perceberam a sua verdade. Em cada momento de sua vida, procure escutar a voz da consciência, a voz da intuição, a voz de que Ramana Maharishi sempre falou, a voz sem palavras. Escute a voz quando acordar e quando se deitar, quando falar e quando se calar, quando pensar e quando agir, quando sentir e quando meditar. A voz te guia para o divino. O passo que darias para a esquerda será para a direita. A palavra áspera que proferirias soará doce e amena. As mãos que levantariam para surrar
entrelaçar-se-ão para reverenciar. Vire as costas ao profano. Procure a luz da verdade. Quando a força espiritual toca o seu coração, sua vida não permanece a mesma. Seja você uma pessoa cotidiana, fazendo coisas cotidianas, absorto em suas desimportâncias diárias. Você trabalha, estuda, diverte-se e aprecia o bom da vida. Continua realizando suas atividades normais de sempre, mas quem lhe olha talvez não lhe veja, talvez não perceba o ser transmutado em que se tornou, através do contato com a força espiritual, das atividades que realiza em comunhão, na prática da senda e dos novos caminhos que toma. O suposto mal do mundo agora pouco lhe influencia. Você seleciona minuciosamente suas palavras e atos. Suas emoções agora são isoladas e contidas. Determinação e ação são duas palavras essenciais em sua vida. Agora, você observa o mundo de uma forma neutra. Não obstante, o importante na resolução em seguir um caminho espiritual não é a mudança de postura do aspirante em relação ao mundo profano, mas sua postura em relação à busca da verdade, à busca da autoconscientização. Os caminhos são apontados. Jamais estivemos sós na jornada em busca do Criador. Todo aquele que se aproxima do Ser Supremo inunda-se da compaixão inevitável que o faz segurar as mãos de seus semelhantes, para ajudá-los a se elevarem rumo ao Pai. Caminhe sempre adiante, com o sol em seu rosto, com o vento em seus ouvidos e com Deus em seu ser.